Você já se deparou com pessoas hipócritas? Já conviveu? Já conseguiu ali ter um convívio tranquilo? Porque muitas vezes é difícil, não é? E no devocional de hoje nós vamos falar de quando Jesus estava aqui na terra e uma das suas dificuldades, meus irmãos, foram com os fariseus, que eram hipócritas. E afinal, o que são pessoas hipócritas? São aquelas pessoas fingidas, elas não são verdadeiras, elas estão vestindo uma capa ali de uma pessoa que elas não estão sendo no seu interior. E os fariseus eram assim, e em todo o tempo os fariseus estavam observando Jesus, estavam acusando, condenando, criticando. E qual era a reação de Jesus? Qual foi a palavra que Jesus disse no nosso devocional de hoje, que joga por terra toda aquela ritualidade dos fariseus, aquele formalismo, aquele sacrifício? Vamos ver então? Que o Senhor possa falar conosco. Fique aí, não sai daí, porque eu creio que Deus tem uma palavra para você. Fique aí. Boa noite, a paz do Senhor. Como que você está, meu irmão, minha irmã? Está tudo bem com você? Glória a Deus. E mais um dia o Senhor nos concede a oportunidade de estar aqui na presença dEle, nos alimentando, buscando a face dEle. Irmãos, eu sempre falo, a palavra do Senhor é o alimento que nós precisamos. Tá difícil? Tá. Imagina sem essa palavra, sem o Senhor. É quase impossível. Então se esforce para estar aqui acompanhando os devocionais, se esforce para ler, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. É o Senhor que trabalha conosco, é o Senhor que faz as grandes obras em nossas vidas. Mas para isso, nós temos que dar lugar. Nós temos que dar o primeiro passo, que é buscar a presença dEle. Então, se anime. Se você não conseguiu ler, se você perdeu, olha, não consegui ler ontem, não consegui ler daqui para trás, não tem problema. Comece agora. Mateus 11. E o que está lá atrás, depois a gente coloca em dia. O principal é não desistir, não desista de buscar o Senhor, não desista de fazer a vontade dEle e não desista de querer se aprofundar e saber mais sobre o nosso Deus. Amém? Irmãos, o devocional de hoje, Mateus capítulo 12, começa dizendo que os discípulos de Jesus estavam com fome e em pleno sábado eles foram pegar espigas e pegaram espigas para comer. Meus irmãos, e quando os fariseus viram essa cena em pleno sábado, pegando espigas, eles logo vieram criticar. E eles disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E logo à frente nós vamos ver que Jesus, em um sábado, curou um homem da mão ressequida. A mão dele era mirrada e Jesus curou esse homem. E novamente os fariseus se aproximaram e acusaram Jesus, dizendo, interrogaram: é lícito curar nos sábados, nos sábados? Irmãos, e é interessante que naquela época eles nem viam tanta cura, tantos milagres. E quando Jesus veio fazendo milagres, operando maravilha. Mas os críticos focaram onde? Até esqueceram do milagre. Focaram no sábado, porque eles eram religiosos. Foi o próprio Jesus que chamou os fariseus de hipócritas pelo fato de serem fingidos, de serem falsos. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que externaliza algo, se demonstra algo, mas o seu interior não está nem um pouco inclinado para aquilo. E muitas vezes colocam, como os fariseus, um fardo pesado em cima de outras pessoas, até difícil de carregar, sabia disso? Mas estão ali, ligados na lei. E quando Jesus viu essa cena, Jesus disse para ele, porque os fariseus, as pessoas legalistas, eles pensam que é pelo sacrifício. Não, se eu fizer isso aqui, não tem um ritual? A religiosidade que faz com que você se acostume com algo, e se você não fizer algo que você está acostumado a fazer, você pensa que está pecando. Muitas vezes se fazem até sacrifícios
pensando que está agradando a Deus. Mas aquilo é apenas um ritual, é apenas um costume. E aqui Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifício. E quando eu estava lendo aqui, me lembrei daquele versículo que diz: obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor quer obediência, ovelhinha de Jesus. Obedeça a Ele de coração. E prosseguindo ainda aqui no capítulo 12, Jesus, irmãos, ele expulsou um endemoniado cego e mudo. Mais um milagre ali, né? Ele expulsou demônios. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, de novo aqui, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E quando, irmãos, eu estava lendo essa palavra, me veio uma mensagem, porque Jesus estava ali diante da multidão. Ele expulsou um demônio, né, que era cego e mudo, operou um milagre ali. Parte da multidão glorificou o Senhor e disse: não é este o filho de Davi? Porém, os fariseus criticaram: ele está expulsando porque ele é do demônio, o príncipe do demônio. Sempre vão existir duas classes de pessoas para receber o evangelho. Aquela classe que vai criticar, aquela classe de pessoas incrédulas que estão com o coração fechados, que estão ali só para sondar, que estão ali só para observar, que estão ali, que são até hereges, nem acreditam no Senhor, mas estão ali para poder ver como que você faz, a forma que você fala, e para depois te jogar pedras. E existem a outra classe de pessoas, que são aquelas pessoas que ouvem o Senhor e que glorificam, que realmente entendem a mensagem, que realmente fala, tá com o coração aberto, sabe, ovelhinha, querendo receber a mensagem, e não está ali só como fiscal, não está ali só para poder criticar, não está ali para poder acusar. Jesus, quando pregava na multidão, existiam estas duas classes. A classe das pessoas que realmente queriam, que eram os doentes, mas tinha ali os fariseus, que estavam ali para observar, estavam ali para criticar. Que possamos estar na classe, estar incluído naquelas pessoas que quando ouvem sobre Jesus, que quando ouvem sobre o poder de Deus, glorificam o nome do Senhor, que acreditam, que se inclinam para adorar, que reconhece o estado de pequenez, o estado de fragilidade e de dependência do Senhor. Não podemos, irmãos, hoje uma sociedade, todo mundo se achando autossuficiente, muitos se acham sabidões, o dono da verdade. Não podemos nos incluir nessa classe, que não dependemos de Jesus. Eu não preciso dele para nada. Eu faço tudo com a minha própria capacidade, com as minhas próprias forças. Nós cristãos, nós não somos assim. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. E é para a honra e glória dele. É para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Se eu trabalho, se eu me formo, se eu passo em concurso, se eu tenho uma bênção aqui e outra ali, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não é para me vangloriar, não é para que eu venha a ser reconhecido pelo homem, mas para que o Senhor venha a ser reconhecido e glorificado. E Jesus dá aqui a resposta e diz que ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus. E como consequência, o reino de Deus é chegado. Ele estava ali em nome do Senhor. Não como os fariseus estavam acusando. Ele está expulsando porque ele está pelo príncipe dos demônios. Jamais. Irmãos, e esses fariseus aí, que estamos até agora falando, esses hipócritas, sabe o que eles fizeram ainda? No capítulo 12, pediram um sinal a Jesus.
Jesus, nós queremos um sinal. Aí Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia. Jesus morreu, ficou 3 noites, 3 dias no seio da terra morto. Mas Jesus ressuscitou. Esse era um grande sinal de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas os fariseus, irmãos, com o coração endurecido, com o coração fechado, com pedra, também não acreditaram. E muitas vezes ainda hoje, muitos irmãos pedem um sinal do Senhor. Sinal, queremos um sinal, queremos um sinal. Mas o que estão precisando mesmo não é de sinal, é de um coração quebrantado. Os fariseus viram vários sinais, milagres, expulsando demônios. Viram Jesus ressuscitando dos mortos. E ele tinha falado que ia ressuscitar, iria ficar 3 dias. E mesmo assim não acreditaram. Vários sinais. O Senhor se manifestava de várias formas e o povo não acreditava. Que possamos tomar, irmãos, este cuidado. Muitas vezes o Senhor está falando, está se manifestando e os nossos olhos estão fechados, tipo com uma venda, não tem? Que possamos vigiar. E o mundo está com essa venda. O mundo não está enxergando o poder de Deus, nem os sinais, nem sequer o brilho dessa palavra. E o final dos ímpios, irmãos, vai ser terrível. Que possamos vigiar, que possamos ficar firmes na presença do Senhor. E que essa palavra em nós possa crescer. Que possamos olhar somente para o Senhor e crer que Ele é o Rei. Crer que Ele é o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã em Mateus capítulo 13. Não se esqueça de curtir e de compartilhar. Amém.